Eu nasci com uma má formação. A minha mãe, ela diz que foi por conta de algum remédio que ela tomou muito forte, algum calmante, e que ela não sabia que estava grávida. Quando eu nasci, aparentemente no ultrassom era perfeito. Viram que a minha barriga estava estufando. Aí viram que eu nasci com o ânus imperfurado. Isso foi só o primeiro, né? O primeiro sinal de que eu tinha alguma coisa, de que eu não era uma criança que nasceu perfeitamente normal. Então, com 2 dias de vida, o o cirurgião veio e me levou pro centro cirúrgico e achou que era uma simples colostomia que ia precisar fazer. Porque estava tampado, e quando ele abriu é que ele viu que eu não tinha intestino grosso, eu não tinha o reto e o ânus imperfurado. Então foi quando ele tinha levado só a instrumentadora. Não tinha levado mais nenhuma equipe, só ele e a instrumentadora. Então foi porque ele achou que era muito simples. E eu fiquei 5 horas dentro da sala de cirurgia. Aí foi quando ele confeccionou uma ileostomia, né? Que foi no intestino delgado. Saí de lá, minha mãe foi muito preocupada, porque quando minha mãe estava no quarto, meu pai chegou com um semblante muito assim para baixo, preocupado. E a minha mãe perguntou para ele, falou assim, mas o que foi? O que tá acontecendo? Aí ele virou para ela e falou, a Vivi, a nossa filha vai precisar fazer uma cirurgia, ela nasceu sem o ânus. Aí minha mãe já começou a chorar, já ficou preocupada, já pensou milhões de coisas. Aí quando eu fiz a cirurgia, eu fui pra incubadora, eu fiquei 45 dias dentro de uma incubadora. Eu não queria me alimentar. Meu pai ia me visitar todos os dias, a minha mãe foi pra casa. O médico desenganou minha mãe, porque eu era muito pequenininha, com 7 dias eu tinha pego meningite. Então, chances de ver, quando a gente vê uma criança recém-nascida, que não tem, né, que acabou de fazer uma cirurgia, recém-nascido, e ainda pega meningite, a gente já pensa, meu Deus, não vai sobreviver. E foi o que o médico disse pra minha mãe, não vai sobreviver. E ainda que sobreviva, não vai ter uma qualidade de vida tão boa, porque vai ter vários problemas. E eu já tive uma má formação na minha coluna também, ela é um pouco torta. Então, aí ele falou que eu ia precisar usar colete, acho que é colete que fala, né? Então eu ia precisar usar isso, porque cada vez que eu envelhecesse mais um pouquinho, eu ia entortar mais ainda. Aí que meu pai é um anjo. Meu pai é maravilhoso. Meu pai nunca desistiu de nada. Ele ia todos os dias, ele saía do trabalho, ele ia todo santo dia depois do trabalho lá me ver. As enfermeiras viravam para ele, pai, ela não quer mamar. Não quer mamar de jeito nenhum, não pega leite de jeito nenhum. E ele falou, deixa eu tentar. Eu falei, mas ela não vai, deixa eu tentar. Ele, tá bom. E ele me segurou no colo, ele me contando que ele me segurava no colo assim, né? E colocou o dedo na minha boca. E quando ele foi tirar, ele viu que eu segurei. Aí ele me dá uma mamadeira. Aí ele pegou a mamadeira, colocou na minha boca, disse que colocou lá na minha boca. E eu não queria mamar. Aí, só que quando ele ia tirar, eu segurava pra mamar e sair o leite. E foi aí que eu comecei a mamar. Com meu pai. Meu pai me deu de mamar pela primeira vez. Não foi a minha mãe. Aliás, eu nunca mamei na minha mãe. Minha mãe nunca me deu de mamar, porque o médico deu remédio para secar o leite dela. Então, fiz uma ileostomia com 2 dias de vida. E um pouco pra frente, em casa já, depois, quando eu fui pra casa, que minha mãe me trocando todos os dias lá, que notou que eu, quando espirrava, quando fazia algum esforço, eu chorava, saía xixi. E ela me levou no médico. Aí foi que o médico detectou que eu tinha incontinência urinária também. Então, eu tinha ileostomia, que eu tinha feito com 2 dias, e também tinha uma incontinência urinária, que era um xixi, saía pingando e não parava, não tinha esfíncter, não tinha nada que segurasse ele, né? Não tinha como fazer para segurar, e a bexiga também não segurava, nada segurava. Então eu
tinha que usar fralda pro resto da vida, que foi o que o médico me disse. Na verdade, a minha urostomia, ela só foi confeccionada mesmo quando eu já tinha 22 anos de vida, que foi quando eu realmente parei de usar fralda. Eu usei por muito tempo, né? Então, enquanto eu estava usando fralda, tinha muitos cuidados, porque eu tinha ostomia, que na época em que eu tinha ostomia, é, em 86, né, que foi quando eu nasci, não tinha esses materiais de ostomia que a gente tem hoje, né, essa qualidade de materiais que a gente tem hoje. Então minha mãe fazia muitos curativos. Então era um cuidado extremo, porque era fralda de pano na época, não tinha fralda descartável, era algodão, vaselina, maisena, tudo isso para que a pele não entrasse em contato com as fezes, né? Então, ela fazia quase um bolo aqui em cima de mim com algodão, vaselina e uma série de outras coisas. E a fralda de pano ainda para segurar a urina também que saía por baixo. E todo esse cuidado minha mãe tinha, me trocava tipo calça plástica, prendia uma camisetinha regatinha assim, com fita, aqui eu tenho até uma foto, eu de maiô na praia, com essa camisetinha prendendo a fralda aqui e o maiô por cima. Eu falei, mãe do céu, o que você fez comigo? Mas precisava de tudo isso. Ela, filha, tinha que dar um jeito de segurar essa fralda. Eu na água já, brincando lá, mas com aquela fralda gigante assim em mim. Mas tinha esses cuidados, né? Eu tinha cuidado com a fralda, cuidado com, com as feridas que faziam, porque minha pele vivia em carne viva, mesmo com todos esses cuidadinhos que ela fazia, mesmo com todos esses curativos. Quando eu realmente passei a utilizar a bolsa de ostomia, que era com mais ou menos uns 8 anos, 7, 8 anos, que eu consegui colocar uma bolsinha, que foi quando meu pai pesquisou muito e conseguiu pegar uma bolsinha, aí sim, os cuidados eram diferentes, talvez menos, que eu tinha que ter o cuidado ainda, tinha que usar fralda, né, para urina, mas ainda tinha que cuidar da ostomia, mas acho que diminuiu, porque eu não tinha mais aquela rotina de ficar fazendo aquele monte de curativos, né, diminuiu. E aí sim, quando eu fiz eu coloquei os ureteres numa alça do meu intestino, que foi a cirurgia que eu fiz aos 22 anos, para parar de usar fralda, aí os cuidados foram diferentes no sentido de vai encher mais. Eu vou mais vezes ao banheiro. Mas eu não me limitei de tomar líquido, porque eu teria que ir mais vezes ao banheiro. Eu fiquei pensando, se a gente vai num barzinho, a gente vai se divertir com os amigos, a gente vai tomar cerveja. Você vai deixar de tomar cerveja só porque você vai precisar ir no banheiro várias vezes? Eu não vou. Você vai deixar de se divertir com seus amigos, de tomar cerveja porque você vai ter que levantar e ir no banheiro? É a mesma coisa. Então eu não me limitei nesse sentido, mas quando eu confeccionei a, a urostomia para sair tudo na mesma bolsinha, tive aquele processo de adaptação. Que aí sim, eu tive muita infecção, tive que tomar muito antibiótico. Hoje, eu, graças a Deus, estou de alta de antibiótico, de remédios, né? Tenho que continuar o tratamento com um urologista, mas é só para acompanhamento mesmo. Mas tive bastante problema, tive infecção de repetição quando liguei, porque era um trajeto novo, né? Era a urina passando pelo intestino, era o intestino absorvendo urina, então tudo o organismo não estava preparado para isso, cabeça não estava, nada estava preparado. Então até o organismo todo se acostumar com todas essas mudanças, eu sofri um pouquinho. Tive muita infecção, fui parar no hospital várias vezes, tive que fazer até uma nefrostomia por 7 meses, usei além da bolsinha, eu usava uma outra bolsa aqui, ligada no rim, porque tinha dado problema no rim também, por conta dessas mudanças que foram feitas, mas foram fases, passou. Essa fase de desafio, de mudança, eu superei. A diferença, eu acho, de todos os medos
essas pessoas estão tendo agora é que, vamos supor, elas tiveram tudo ao mesmo tempo, todas as dúvidas, todos os medos ao mesmo tempo, né? Então juntou um saco gigante, um peso gigante nas costas, meu Deus, e agora, né? O meu foi um pouco diferente, porque eu tive as mesmas dúvidas, eu tive os mesmos medos, mas eu tive tempo para ter eles, eu tive tempo para superar cada um deles, né? Não vieram tudo de uma vez, vieram conforme eu fui crescendo, né? Então, na fase de criança, eu tinha preocupação de estar na escola e a minha fralda vazar e, sabe, eu não ter com... Eu tinha preocupação de algum coleguinha não querer brincar comigo por causa disso, como eu tive preconceitos, até mesmo na minha família, né? Família, eu falo de parentes. Então, na adolescência, eu tinha muito medo de deixar minha fralda aparecer, porque eu tinha medo dos adolescentes me zoarem na escola. Então, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer? Que roupa que eu vou usar? Eu não quero que as pessoas percebam que eu estou usando fralda, porque eu usava fralda naquela época ainda, né? Então, na fase adulta, como é que eu vou me relacionar? Mas tudo isso, ela veio em fases, ela veio dividida. Esses medos vieram divididos, né? Então não ficou tão pesado para mim. Passei por todos eles, tive os mesmos medos, mas foram divididos, né? Então eu acho que é diferente porque eu tive tempo para resolver cada um deles devagar. E quando uma pessoa faz uma ostomia numa fase adulta, vamos dizer assim, né? Tudo isso vem de uma vez só. Todos esses medos vêm de uma vez só. Então se torna muito pesado mesmo. E se ela não tiver uma pessoa que passe pelo mesmo que ela está passando, para dizer para ela, olha, vai dar certo. E se ela não tiver alguém para olhar e falar assim, cara, ela já passou por isso, né? Então dá para fazer. Aí realmente vai se tornar muito difícil. Mas se ela tiver alguém para segurar na mão, sabe? E falar, vem cá, que eu vou te ensinar a caminhar agora, isso se torna muito mais fácil. Eu tinha receio de muitas coisas. A gente consegue controlar, eu consigo controlar o que eu sinto e como eu ajo, mas eu não posso controlar como as pessoas vão reagir em relação a mim, né? Então, esse medo de não ter o controle sobre isso, sabe? De não saber como as pessoas vão reagir quando souberem, porque minha mãe escondeu, meus pais esconderam a minha deficiência de todo mundo. Eles queriam me poupar de alguma coisa, de preconceito, de sofrer, das pessoas não entenderem, né? Mas por esse medo. Por esse medo do que as pessoas vão achar. Porque a gente consegue controlar o nosso sentimento, não dos outros. Então, quando o meu maior desafio mesmo, que assim, que foi mais difícil superar, era entender que as pessoas não são um bicho, não são monstros, são pessoas que são capazes de compreender, são capazes de amar, né? E eu acho que minha mãe, meus pais me esconderam tanto por tanto tempo que, por um lado, eu tinha na mente de que ninguém podia realmente saber disso, porque as pessoas podiam ser más comigo. Mas, por outro lado, crescia um desejo tão grande de me desprender disso, sabe? De gritar pro mundo quem eu era, de gritar pro mundo como eu era e fazer assim, ei, eu existo e vocês precisam saber disso, né? Que eu acho que o meu maior desafio foi mostrar para alguém quem eu realmente era. Esse foi o meu maior desafio. Por conta de tudo que os meus pais trabalharam para que eu não sofresse do jeito deles, porque achavam que eu era única no mundo. Então, quando é uma coisa muito diferente, as pessoas tendem mesmo, né, a rejeitar, a não aceitar de cara. Não é normal, né? A mesma coisa que aparecer uma outra vida de outro planeta aqui, é óbvio que a gente vai rejeitar, óbvio que a gente vai estranhar. É normal,
né? Então acho que os meus pais tinham medo disso, tinham medo dessa rejeição. Então eu cresci com medo dessa rejeição também. Então meu maior desafio mesmo foi esse. Tanto que na internet, quando eu criei os meus canais, eu não criei para mostrar para todo mundo. Era totalmente apartado do meu Facebook pessoal. Totalmente. E o dia que eu realmente decidi colocar uma foto minha com a bolsinha no meu Face pessoal, no meu círculo de amigos, eu vi que o mundo não era essa coisa tão horrível assim. Que as pessoas podiam compreender, que as pessoas podiam amar. E eu recebi muitos elogios, as pessoas me parabenizaram pela força. E eu falei, gente, eu tô no caminho certo. Eu estava no caminho errado de achar que eu tinha que me esconder mesmo, mas não. A gente tem que mostrar, porque o que a gente não conhece, a gente imagina 10 vezes pior. Então as pessoas precisam conhecer para não imaginarem coisa errada. Precisam entender, precisam respeitar isso também. A gente precisa mostrar o preconceito, ele existe só por falta de informação. Quando, quando eu vi que me mostrar, que falar para o mundo quem eu era, melhorou muito a minha vida, melhorou as minhas relações, melhorou o meu relacionamento comigo mesma, sabe? Deu realmente, eu sou incrível. E quem é que vai dizer que não, né? Eu posso tudo. E eu sempre tive esse desejo de fazer tudo o que todo mundo fazia. Eu queria isso pra mim. Eu não aceitava ser diferente das outras pessoas, né? Deixava de fazer algumas coisas porque os meus pais me seguravam, né? E por isso que talvez eu tivesse essa vontade de me libertar, de fazer diferente, porque alguma coisa me incomodava, então eu tinha que mudar esse quadro. Então, quando eu vi que mudar, que falar sobre ostomia me libertou, por que não libertaria todo mundo? Por que não melhoraria a vida de todo mundo também? Então foi quando eu comecei a procurar e eu não achava nada no YouTube. Eu procurava sobre ostomia e nada. Uma vez eu achei uma novela, um episódio de uma novela no México que falava de uma adolescente que tinha acabado de fazer a cirurgia de ostomia e ela perguntava para a médica: e agora? Como é que eu vou voltar para a escola? Como é que eu vou me relacionar com os meus amigos? Eles não vão me aceitar como eu sou. Foi a única coisa que eu encontrei. E eu falei assim, não, gente, eu não posso deixar... Porque o que a gente tem no YouTube é dúvida, né? Porque foi o que eu achei, foi uma dúvida. Mas não tinha ninguém para sanar essas dúvidas, ninguém para falar de ostomia de uma forma diferente, de uma forma aberta para as pessoas falarem, ei, dá para viver tranquilamente com ela. Precisava disso, precisava de alguém que tivesse passado por isso e falasse. E por que não começar comigo? Quando eu queria falar de moda, porque eu via a extrema dificuldade das pessoas se vestirem, porque tinha medo de apertar a bolsinha, tinha medo de marcar, na roupa não ficar legal, ou de vazar e acabar mostrando rápido demais e não dá tempo de trocar, né? Tinham vários medos. E muitos dos medos era de usar uma roupa mais justa. Só que eu usava. Eu era magrinha, bem magrinha na época. Eu sempre gostei de usar calça mais apertadinha, né? Blusa apertadinha também. Eu gostava de usar essas coisas. Eu falei assim, então eu vou dar dicas na internet de como usar, de como uma mulher ostomizada pode se vestir. E foi o que eu fiz. Comecei a dar dicas. Inclusive tinha a época da saia bandagem, que era uma saia bem coladinha, curtinha, que tava na moda naquela época. E eu falei assim, eu comprei 3, que era pra provar pra mim mesma que eu podia usar sim. Era uma saia apertada que toda mulher usava, que se uma mulher ostomizada fosse usar, ia achar que não podia, porque a bolsa ia marcar na hora. E eu coloquei uma cinta, eu sempre usei a minha bolsinha deitadinha de ladinho, assim, nunca usei ela em pezinha. Então, quando eu colocava uma cintinha por cima para não aparecer mesmo, colocava a saia bandagem. Mostrei isso num vídeo no YouTube, tanto que meu canal não se chamava
Ostomia Sem Tabu, se chamava Adorável Ostomia, porque era incrível. Pra mim, foi tão bom me libertar que ela se tornou adorável, sabe? Eu consegui mostrar pra mim mesma que a minha vida com ostomia podia ser adorável. Então eu criei um canal chamado Adorável Ostomia, que me deu muitas oportunidades, né? Então eu comecei a fazer vídeos de moda, mostrando o tipo de roupa que a gente podia utilizar. Eu ia pra balada naquela época, eu gostava de sair bastante. Então era saia curtinha, era blusinha, um salto alto, toda maquiada. E as pessoas ficavam assim, meu Deus, como é que ela... Onde é que tá a bolsinha dela, né? Falava. E quando eu jogava isso no Facebook, na página do Facebook, que também era Adorável Ostomia, as pessoas começaram a me perguntar outras coisas também. Porque não era só moda que elas tinham dúvida. Moda era uma fase que eu estava vivendo, mas as pessoas tinham outras dúvidas, tinham outros tabus, né? E eu vi que era muita coisa, eu não estava dando conta sozinha. Eu falei assim, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso criar um grupo para centralizar tudo isso em um único lugar, para a gente conseguir tirar dúvida, mas precisa ser alguma coisa que as pessoas entrem e falem, eu realmente aqui posso tirar qualquer dúvida, eu realmente aqui posso falar o que eu quiser, porque é difícil a gente falar, a gente tratar de assunto, vamos supor, com um médico sobre sexualidade, com uma enfermeira sobre sexualidade, com o pai, com a mãe, com um amigo. É difícil a gente falar sobre essas coisas, né? Até porque eles não vivenciam que eles não têm a mesma dúvida que a gente tem, né? Então tinha que ser num lugar onde as pessoas se sentissem à vontade. Foi quando eu troquei o nome, criei o grupo, foi até em conversa com um amigo meu, que a gente conversou, falou assim, vamos criar esse grupo, vamos. Criei o grupo Ostomia Sem Tabu, que era para as pessoas entrarem ali e saberem que podiam falar de qualquer assunto sem tabu nenhum. Era onde eles realmente deviam quebrar todos os tabus. E foi daí dessa necessidade que surgiu a criação tanto do canal, da página, era de poder mostrar para as pessoas, já que eu consegui, já que eu experimentei o lado bom de uma vida com ostomia, por que não ensinar para as pessoas o lado bom de uma vida com ostomia? Aí foi daí que surgiu a necessidade de criar a vontade, o desejo e a paixão de se criar o Ostomia Sem Tabu.